Olá, eu sou Maria Aparecida Neri, presidente do Sindicato Citraenfa. Estamos aqui mais uma vez com Pod Citra. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito querida, conhecida minha de muito tempo, que tem uma luta nas políticas públicas intensa e sempre, é uma questão de vida. Meu querido companheiro Pedro Além Santino. Oi, Pedro. Oi, tudo bem? Tudo bom? Pedro, gostaria que você se apresentasse, o que você faz, o que você gosta de fazer, eu já falei, gosta de pensar, discutir política pública, mas me fala a sua formação, o que você faz. Então, eu sou advogado, né, de formação, sociólogo, atuo, milito há muito tempo na área do direito da saúde, direito sanitário, sobretudo na área do SUS propriamente, né? Sou membro da Comissão de Direito Médico da OAB, do Direito Previdenciário da OAB da Lapa e da Advocacia Popular também, que atua sobretudo em questões de política pública para aqueles que são os mais necessitados na cidade, né? E sou atualmente também membro do Conselho Municipal de Saúde da cidade de São Paulo, representando os usuários. Que ótimo, Pedro. Pedro, hoje nós convidamos você para vir aqui conversar a respeito da NR1, a norma regulamentadora que trata da questão da saúde do trabalhador, da prevenção de acidentes. E a nossa categoria, naquela correria do dia a dia, nem sempre para pensar o que é uma norma regulamentadora, o que isso pode me ajudar, onde me afeta. Os empregadores desses nossos trabalhadores representados também, às vezes, não se atêm, assim, não têm um conhecimento. Eu também não tenho um conhecimento específico sobre norma regulamentadora, mas a gente tem uma noção. Mas você que tem um conhecimento maior, você pode colocar para a gente o que é uma norma regulamentadora? Em primeiro lugar, para a gente pensar o direito do trabalho, o direito dos trabalhadores, a gente sempre pensa nas leis, em particular a CLT, que é a principal que envolve o conjunto dos direitos trabalhistas do Brasil. Mas a gente precisa, vamos dizer assim, para cima, pensar na Constituição, que tem diversos direitos trabalhistas previstos ali, e, vamos dizer assim, para baixo são as normas regulamentadoras. Em particular, a NR1, que foi aprovado, recentemente, embora tenha tido agora uma decisão dela ser aplicada só a partir de 2026, ela tem um papel fundamental, que é incluir o que na discussão de saúde pública a gente chama de determinantes sociais em saúde, que é todo o aspecto da nossa vida social que determina a nossa saúde. A nossa saúde não é só uma questão com bactérias e vírus, embora a gente tenha vindo recentemente de uma pandemia, a saúde pública discute o termo da saúde e da saúde do trabalhador pensando todos os determinantes. Em particular, a NR1 colocou a questão que é fundamental, que é a questão da saúde mental. E a saúde mental envolve aspectos que ele no dia a dia, cada vez mais, a gente verifica que são elementos, fundamentais do dia a dia do trabalho, que são metas, sobretudo metas abusivas que são colocadas para serem realizadas no cotidiano do trabalho, a questão do assédio moral, que vem tanto das chefias, dos empresários, da própria gestão do nosso local de trabalho, mas também, muitas vezes, também dos nossos colegas de trabalho, a partir de várias, questões importantes, desde da falta de reconhecimento do seu trabalho, das suas, qualificações, até o assédio propriamente, né, que no limite existe um assédio sexual propriamente, mas o assédio moral, que é antes disso. A gente pensa em assédio, a maior parte do senso comum pensa só no assédio sexual mesmo. Mas, na verdade, a aplicação e exigência de metas abusivas é assédio moral, o não reconhecimento do próprio trabalho de cada um no seu local de trabalho, a falta de orientação, de formação, de preparação. Isso tudo afeta a vida de cada um. E a NR1 vem para tentar consolidar uma política no local de trabalho que vai ser obrigatória para todas as empresas e tudo mais, para a gente poder fazer isso
de forma participativa, envolvendo os trabalhadores nisso. Então, o papel do sindicato e do Sintrainfa é fundamental. Que ele deve ser o instrumento de diálogo com o empregador e com os trabalhadores para construir isso de forma participativa. Então, ela é muito importante. Ô Pedro, eu quero te perguntar como você vê isso dentro da categoria nossa, da Rede Parceira, mas antes eu quero pedir para você colocar como é que, se você consegue contextualizar uma coisa rápida, como que era antes da gente ter essas normativas no mundo do trabalho, para chegar na gente? Né? A questão de doença, epidemias, o mundo do trabalho mesmo, que a gente tem uma jornada que era exaustiva. Você consegue? Então, né, acho que a gente pode ver isso, tem muitos filmes, né, muito informação que eu acho que todo mundo vê, mas às vezes percebe como não realista, né? Mas se a gente pensar, eu ia falar 100 anos atrás, mas acho que a gente pode dizer até menos, sabe, do que isso. A gente vai ter trabalhadores que estão disponíveis para os seus empregadores e estavam naquele, momento, pela ausência de leis, ou mesmo com leis, a ausência de sindicatos para cobrar os direitos dos trabalhadores e submetidos a jornadas que muitas vezes era o dia inteiro para a gente falar, porque jornadas de 12, 13, 14, 15 horas eram jornadas impossíveis de serem praticadas, o que levava ao adoecimento permanente do conjunto da classe trabalhadora. Nos últimos 100 anos, fruto de muita luta, a gente conseguiu, em particular aqui, no Brasil, acho que para a sua categoria a gente talvez tenha que pensar de forma mais detalhada, mas avanços de lei para controlar a jornada, para controlar o descanso durante a semana, ao final de semana, para controlar o horário de alimentação, para disponibilizar, inclusive, o direito à alimentação pago pelos empregadores. Isso tudo não existia, né? Então, muitas vezes a gente vê hoje uma falsa polêmica sobre o papel dos sindicatos, mas a verdade é que desde o próprio pagamento do salário ou o recebimento do contra-cheque, um comprovante do seu pagamento, isso é uma luta dos sindicatos para garantir. Para você chegar no final do mês e ter um papel que diga lá, ó, recebi isso, foi descontado aquilo, aquela falta, até o que eu acabei de falar, que é isso, você ter o horário para se alimentar determinado, você vai alimentar depois de uma jornada de 3, 4 horas, ter uma hora de direito a parar para sair do horário do seu trabalho, muitas vezes dependendo do local do seu trabalho, se não tiver um local de alimentação ali, poder sair do local do seu trabalho para você ter um momento ali em que você vai se alimentar e dar uma descansada, né? Isso não existia antes. É verdade que até hoje a gente vê as empresas atacando esse direito, por exemplo, querendo que você se alimente no próprio local de trabalho. Em escolas a gente vê que às vezes você tem, vou chamar de moquifo para não usar outro termo, você tem um cantinho ali que tem que se amontoar às vezes uma dezena de pessoas no mesmo horário, então em condições que, embora tenha esse direito à alimentação durante a jornada, a gente precisa melhorar para ter o espaço adequado para isso, os instrumentos necessários, né? Às vezes um fogão, um micro-ondas, isso tudo são questões que a gente precisa verificar em cada local de trabalho e acompanhar, porque não tem como diz o ditado, saco vazio não para em pé, né? Para a gente trabalhar e permitir que o trabalhador tenha condições de seguir com qualidade as suas determinações, né, do trabalho, precisa ter uma alimentação de qualidade. Então, isso começa desde do valor do vale alimentação, que é fornecido pelo empregador, que eu pelo menos conheço ali na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, é tipo um vale coxinha, e hoje, se a gente olhar pelo país, que uma coxinha custa R$10, a qualidade da alimentação é muito ruim, o que vai impactar na saúde diretamente, mas na saúde mental, né? Porque quem tá com fome ali não consegue olhar... Pensar outra coisa, senão querer matar aquilo que tá te matando, né? Como a gente brinca ali no dia a dia. Então, esse é uma questão muito importante, que a gente teve muitos avanços, porque isso já é garantido em lei, mas eu sempre falo isso, a garantia na lei não obriga a quem é obrigado a fazer
cumprir com aquilo. A gente precisa ter os nossos instrumentos como trabalhadores para garantir isso. E o sindicato e todo o sindicalismo é um meio de fazer isso, né? De estar ali, cobrando no local de trabalho, cobrando, com o empregador, que isso seja mais do que um artigo na lei, mas uma realidade para cada trabalhador, para ele poder falar, eu me alimentei bem, tenho qualidade, recebo o valor suficiente para eu poder ter essa alimentação saudável. Eu trabalhei durante um período no ramo químico, em que uma pesquisa tinha sido feita na época, que é a quantidade de frutas que os trabalhadores consomem durante a semana. Foi verificado, embora a OMS diga que tem que ter uma fruta por dia para cada pessoa, a pesquisa da OMS indicava que no Brasil os trabalhadores se alimentavam com uma fruta por semana. E uma política proposta na época é que cada empregador fornecesse uma banana ou uma maçã, ou algo similar, para mudar isso substancialmente, né? Você fornecer comprar uma caixa de banana, uma caixa de maçã, ou outras frutas da época, isso muda sensivelmente a qualidade de vida, e que é a qualidade de vida na sua casa, mas é a qualidade de vida no trabalho para atender melhor todo mundo. Onde a gente passa mais tempo. Pedro, na nossa categoria a gente tem um diferencial, às vezes, né? A gente tem em convenção coletiva o direito do Vale Alimentação, mas as organizações, por conta de a gente ser do terceiro setor, receber verba da prefeitura, dessa verba da prefeitura repassar para as organizações para pagar os trabalhadores, existe uma dificuldade. A gente tem assim, uma questão de reclamação da questão da alimentação, que não é uma alimentação de qualidade. É claro que não vou dizer num total da rede parceira, mas eu vou dizer, a gente tem muitas organizações boas e que cumprem isso maravilhosamente bem. Mas, infelizmente, nós temos alguns casos que é muito degradante essa situação. Afeta a saúde do trabalhador, afeta a relação do trabalhador com a criança, né? Porque se trata um adulto assim, imagine uma criança. Mas aí eu tinha perguntado para você a respeito de como era a vida no universo do trabalho lá atrás e hoje, né? Então, você afirma que essas normas, essas legislações avançaram, sim, né, no mundo do trabalho. Elas são importantes, né? É uma ferramenta que o trabalhador tem que ter conhecimento e tomar para si, né? Eu gostaria que você falasse um pouco disso. Ele sem dúvida, né? Se a gente pensar nisso na alimentação, há 100 anos atrás, a gente tinha uma classe trabalhadora que vivia paupérrima e sem se alimentar. Ia se alimentar quando voltava para casa depois dessas jornadas gigantes. A gente tem hoje leis e normas que obrigam para que isso não seja verdade. Mas o Brasil, pelo histórico todo do Brasil, que é um país que teve uma das mais prolongadas sistemas de escravidão do mundo inteiro, a gente vive atualmente uma coisa que a gente pode dizer assim, que dois mundos ao mesmo tempo. A gente tem uma lei em cima que garante uma série de direitos, mas a gente encontra, isso sai na imprensa a todo momento, trabalhadores que são libertos da escravidão e de formas de trabalho degradantes. E isso não acontece só, vamos dizer assim, na fazenda, que também está no imaginário de todo mundo, mas acontece dentro de empresas, de fábricas, de repartição pública. Tem professores que eu tenho informação que já acompanhei casos que isso, então por falta de obra, reforma na escola e tal, não tem um local limpo para poder se alimentar, um lugar que ele tem que comer, não tem a menor condição de higiene, está em total conflito com o que dispõe a lei. Então a gente tem esse mundo contraditório, né? Que a lei diz que tem que ser de uma determinada maneira e garantir os direitos de saúde, de local de alimentação, de valor de alimentação que permita se alimentar, mas isso convive, né, a lei com a situação real para o trabalhador, que ele chega lá e não tem um micro-ondas para ele poder esquentar a comida que ele trouxe
ou antes até do micro-ondas, onde guardar a comida. Porque, sabe, hoje a gente está aqui, né, está sendo gravado, é verdade, mas a gente está gravando no frio. O que é mais fácil para conservar a alimentação. A gente está quase numa geladeira. Mas o Brasil é um país quente. Se você não tiver, sabe, condições para a pessoa que já foi obrigada a, fora da sua jornada de trabalho, preparar sua marmita no dia anterior, à noite. Muitas vezes, inclusive, deixando de fazer coisa para os seus filhos, o companheiro para a companheira e a companheira para o companheiro, ele vai ter que fazer a comida para ele se alimentar no outro dia, fora do seu horário de trabalho. Isso, na verdade, já é um abuso, né? Porque o trabalhador é contratado para trabalhar aquelas horas, mas ele é obrigado a preparar sua comida antes, chega no local, se não tiver uma geladeira para ele armazenar isso corretamente, que seja limpa, se não tiver um micro-ondas, isso vai afetar diretamente. E eu imagino que na sua categoria em particular, que tem desde vans, né, que eu sei que trabalham pela cidade, com as pessoas se locomovendo, eu imagino que isso seja bastante difícil, inclusive de fiscalizar como que essa alimentação, por exemplo, é fornecida para cada trabalhador, né? Então, você deve olhar isso com muita atenção. Foi bom você ter tocado nesse assunto. Na nossa categoria, a gente tem essa particularidade que você falou, até de trabalho fora de um local fixo, na rua, né? A nossa categoria, a gente tem garantido o direito do Vale Alimentação e também temos, quando não é servido o Vale Alimentação, é obrigatório se servir uma alimentação no local, mas que seja uma alimentação de qualidade. Às vezes a gente se pega nessa dificuldade. Mas você colocou um ponto assim extraordinário, a questão das pessoas que trabalham às vezes fora. A gente teve uma questão muito difícil na questão da área da assistência, porque os trabalhadores que faziam essas abordagens de rua, que são serviço de CEAs, a prefeitura não repassava os valores para a organização. A nossa convenção tem isso garantido em convenção coletiva, né? E os trabalhadores ficavam naquela que tinha o direito e não recebia, né? E aí encontramos uma forma de auxiliar esses trabalhadores que hoje já têm. Não vou te dizer que é aquela qualidade que deveria, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar em formas de estar sempre melhorando. Quando a gente fala de normativas, né? A informação é muito importante para o trabalhador ter conhecimento dos direitos e ter sempre constante em si uma luta para manter essa garantia. O que você diria para a nossa categoria, que é uma categoria assim que, naquela coisa assim de... É tudo tão apressado, chega no centro de educação infantil de manhã, pega a criança, depois deixa a criança, vai para casa, pega a criança, mães, arrimo de família. Esses trabalhadores que trabalham em CEAs, nesse frio, saem, né, faz abordagem de rua, depois corre para o local de trabalho, que precisa ter um espacinho para comer e tudo. O que precisa para o trabalhador se fortalecer? O que ele precisa pensar? Tem essa normativa que me auxilia? Que luta eu devo fazer? Como que eu devo estar vigilante para garantir que ela ocorra e para que ela permaneça? Porque você sabe que no Brasil hoje a gente tem... No Brasil não, no mundo, uma questão hoje a gente tem um direito, amanhã a gente não tem. Como que a gente pode pensar nessa luta? A gente já tem normativas, né, que prevêem, né, tanto o mapeamento quanto o gerenciamento dos riscos dos locais de trabalho. A NR1, alterada recentemente, ela vai incluir a questão da saúde mental. Mas o gerenciamento do risco ocupacional ele já existe e já está previsto. Ocorre que muitas empresas, muito provavelmente a sua categoria sabe como um todo, né, as organizações sociais, não efetivam, que na verdade, dar consequências práticas a essas avaliações, esses gerenciamentos dos riscos ocupacionais. É verdade que ainda não está em vigor aquele que prevê o risco quanto à saúde mental, que vai passar a vigorar, efetivamente só em maio de 2026. No entanto, como esse mapeamento de risco ocupacional, né, que é tudo no local de trabalho que tem que ter uma preocupação,
ele deve ser feito de forma participativa, isso é, ele deve ser feito de forma que a gestão ouça mais do que só como um conselho. A gente tem que ter, sabe, comitês de avaliação com a participação dos trabalhadores para criar esse mapeamento, né? Que é você falar assim, ó, nesse local de trabalho aqui, a gente tem esse tipo de risco. Por exemplo, quem vai trabalhar na rua. Então tem, sabe risco desde da sua locomoção, desde o risco das pessoas que eles estão abordando, o risco de não estar totalmente controlado, o que vai afetar o desenvolvimento do seu trabalho ali. Então, esse mapeamento, o que o sindicalismo, em particular o Sintrainfa, precisa, e eu imagino que vocês já façam, acompanhar, primeiro a documentação, né, que é uma obrigação legal. Então, tem que ter essa documentação, o mapeamento e o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Então, para falar documentação, vale aquele ditado, né? Papel tudo aceita. Então, mas primeiro precisa ter o papel. Se ele tudo aceita, a gente primeiro tem que ter ele. Então, precisa verificar seguir os protocolos. Se eles existem, pelo menos formalmente, no sentido... mas algum trabalhador ele vai falar assim, mas no meu local de trabalho está escrito isso, mas não acontece. Então, esse é o segundo passo. Então, eu acho que o primeiro passo, a minha experiência prática, mostra que tem as empresas que trabalham com saúde do trabalhador, com risco, sabe, ocupacional, que fazem um trabalho de verdade e tal. Mas tem outras que, vamos dizer assim, vendem esse mapeamento como se fosse vender uma caixa de banana. Então, o sindicato precisa acompanhar e ver, depois dele já existido, esse mapeamento, sabe, dos riscos, se ele condiz com cada local, com cada função particular do trabalho. Então, esse acompanhamento precisa ser feito num diálogo permanente com quem está mesmo lá na ponta fazendo e executando o trabalho, né? Então, esse diálogo, a participação do trabalhador nisso, ele poder ter garantias para saber reivindicar isso. Então, por exemplo, a norma prevê a recusa à execução de determinados trabalhos diante do entendimento do trabalhador que aquilo é um risco para a saúde dele. Então, a norma prevê isso. Só que entre a norma prever e alguém está lá trabalhando e que quer aquele emprego porque depende disso, tem medo, às vezes esse medo pode ser realista ou não. Não faz muita diferença, porque a pessoa fica com medo. Ó, se eu reclamar de tal coisa, eu posso perder o meu emprego. Então, isso precisa ser feito nesse trabalho dialogado do sindicato com a categoria, ouvindo bastante e cobrando, não exatamente em nome dos trabalhadores, mas por eles, né? Sim. Porque o sindicato tem mais garantias de conseguir incluir isso tanto nas convenções quanto em normas, sabe, específicas que deveriam e devem ser criadas pelos empregadores, né? Para garantir isso. Pedro, você colocou bem essa questão de estrutura mesmo para o trabalho, mas você fez uma fala que me chamou muita atenção. Você colocou, o trabalhador, ele pode colaborar, às vezes, até se negando a fazer alguma coisa que fosse trazer para ele dano, né? De saúde, mental e tudo mais. Infelizmente, a gente tem na nossa rede parceira um número assim, expressivo, uma questão de assédio moral. Talvez seja até por conta que a gente vem de um país mesmo que tem uma questão que era tudo mesmo na base... A questão da escravidão é uma coisa que ainda existe uns resquícios, né, dessa situação, e a gente ainda traz muito arraigado essa coisa, eu mando, eu posso, eu faço. Ainda não existe eu estava vendo outro dia uma questão de uma fala de incentivo, uma cobrança no sentido de incentivo, né? A cultura, uma cultura numa conversa que reduz essa questão de assédio moral. E a gente tem muito isso na rede. Aí você colocou um ponto. A gente tem muita dificuldade, às vezes, na rede parceira, que, exemplo, ele foi contratado para um determinado serviço. E aí ele vê que, às vezes, uma solicitação de uma pessoa superior
não condiz com aquele trabalho. Inclusive, fere a postura dele em relação ao atendido, ao usuário. Claro. E ele se sente, por uma questão de assédio moral, a gente sempre orienta o trabalhador, não cumpra regras erradas. Mas tem aquela coisa, eu tenho uma família, eu vou perder o emprego, quem vai acreditar em mim? A questão do assédio moral. Eu acho que isso implica muito na questão da saúde, né? Você pode falar um pouco disso? Como, além da ajuda do sindicato, como que o trabalhador pode se fortalecer para ter a coragem de denunciar, para ter aquela força? Porque a gente está vivendo um momento de uma questão de doença mental, eu não vou falar só na rede parceira, não, é no geral. Claro. Né? E eu acho que isso é muito do mundo do trabalho, não é muito do mundo de casa, não é muito das nossas questões pessoais de vida, é muito do mundo do trabalho. Como que você pode pensar o trabalhador dentro desse universo tão conflituoso que adoece? Esse tema é um tema bem importante, né? Uma das coisas que a norma, inclusive, já prevê é que as empresas devem ter canais com garantias de sigilo para poder ouvir, vamos dizer assim, essas demandas. É verdade, como você mesmo disse, que pela tradição nossa e pelo que é uma realidade, o medo, né? Até a gente conseguir criar efetivamente uma cultura, que esses canais tenham a confiança das pessoas para receberem as denúncias e elas serem de forma, vamos dizer assim, objetiva, isenta, mas mais do que isso, que elas tragam consequências, porque quando você faz uma denúncia e ela não dá em nada, você só vê que você está trabalhando à toa. Vou lá, perdi o meu tempo. Às vezes, se for um canal, por exemplo, de telefone, você vai ficar lá 10, 15 minutos para contar uma determinada coisa e aquilo nunca vai ser apurado. Eu não estou nem falando no caso em que vai ser localizado você pelo contexto, porque mesmo se você está anônimo do ponto de vista do nome, se você conta que você é de determinado setor e tal, você consegue identificar a pessoa ali. Então, e aí pode ter tanto mais assédio quanto perseguição, sabe, propriamente. Mas até antes disso, mesmo que não ocorra uma perseguição efetiva, o trabalhador ele fica desgostoso em cobrar uma coisa, né, denunciar uma coisa e aquilo não ser apurado e não ter solução nenhuma. Porque para que eu vou ficar reclamando se aquilo nunca acontece como uma transformação do que eu denunciei, do que eu apontei. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um trabalho de transformação da nossa cultura, tanto do Brasil assim como um todo, mas mais do que isso, em cada uma das categorias. Eu acho que tem categorias que são mais ou menos subconscientes pela sua própria história, mas a gente precisa bater muito forte nisso. Então, a exigência de canais para esse tipo de comunicação, sobretudo os assédios. Depois, não só o controle de quanto tem de denúncia, mas quais foram as soluções dadas para aquilo. Nós precisamos construir meios para poder que isso ocorra mesmo, porque senão você tem um canal que recebe as reclamações e que todo mundo vai falar, mas lá não resolve coisa alguma. A NR1 aumenta, né, a exigência que isso ocorra dentro das empresas. A verdade é que, tanto como uma norma, regulamentadora, como a lei ou a própria Constituição, aqui no Brasil isso é um pouco, até quase anedótico, assim, no sentido que é uma piada, né? Que a gente tem no Brasil, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, há países que têm leis menos avançadas, que as crianças têm os seus direitos mais garantidos, né? Então, a norma exige vários instrumentos para garantir isso. Mas a gente precisa mesmo transformar a consciência das pessoas no sentido que elas não aceitem, por exemplo, isso, não aceitem o assédio, não aceitem cobranças extraordinárias ali, tanto do ponto de vista de desvio de função, quanto às vezes de pedir para fazer uma coisa errada, que vai inclusive contra a lei. Isso acontece, né? Eu não vou falar nenhum caso particular aqui, mas isso existe.
Eu entendo que a solução passa por melhorar, sabe, a regulamentação, é verdade, sabe, embora cada vez ela seja mesmo mais avançada, mas ela passa por outras duas coisas, que é sabe, a organização e a conscientização dos trabalhadores no seu local de trabalho, o fortalecimento dos sindicatos, que a gente vive um momento no país em que eles são muito acusados pela imprensa de terem benefícios para si mesmos, mas a verdade é que o sindicalismo é o responsável no Brasil por a gente ter uma limitação na jornada de trabalho, por a gente ter 13º, por a gente ter férias, por ter direito à alimentação. E a grande imprensa, a ela não interessa, né, que conte que quem é o pai dessa criança, ou a mãe, se a gente quiser dizer, né, que a gente usa muito o termo pai, mas o pai e a mãe dessa criança, que são os direitos nossos, isso é fruto basicamente do sindicalismo, que trabalha dia a dia, escutando, ouvindo os trabalhadores, tem esse respaldo dentro de cada local de trabalho para falar, ó, é isso que acontece, nós precisamos desse direito. Eu tenho o direito de denunciar o assédio? Tá, mas quais são as garantias que eu vou ter como trabalhador para fazer isso? Quem vai me dar o respaldo suficiente para eu poder? Porque as pessoas com certeza chegam em casa, quando colocam a cabeça no travesseiro, pensam assim, nossa, aquilo eu tinha que ter denunciado. Mas ela pensa do outro lado. Mas se eu fizer isso, quem vai perder mais? Vai ser o que eu estou denunciando ou vai ser eu? Eu acho que grande parte das pessoas pensam que vão ser ela mesma. Porque elas não encontram, e a gente precisa chegar esse caminho das pedras para elas terem, sabe, respaldo para poder se fortalecer no local de trabalho, com o acompanhamento de cada uma dessas coisas, com o diálogo com os sindicatos, com esses canais de comunicação, para a gente ir transformando dia a dia as condições de vida nossa e de saúde mental, que é o que mais, em todas as profissões, isso hoje em dia é talvez o risco mais importante que os empresários precisam saber observar para ter um mundo do trabalho melhor ali. Pedro, acho que você foi preciso na fala, é bem o sentimento do trabalhador mesmo, né? O medo, a insegurança, né? E às vezes eu reclamo aqui, resolve uma situação aqui, daqui a pouco começa uma outra. Agora, vamos, assim, eu acho que quando a gente coloca, né, quando a gente falar que a responsabilidade do empregador talvez dê para o trabalhador aquela coisa, nossa, realmente acontece alguma coisa. A gente está acostumado a ver os trabalhadores, encaminha os funcionários, os trabalhadores para fazer exame periódico, a alteração nas normas, eu acho que vai para um patamar acima, melhor, né? Questão de punição, se não fizer, vão responder. Você pode colocar um pouquinho a respeito disso? Claro. São esses temas que são do dia a dia, né, de cada trabalhador. Eu imagino que na rede parceiros isso seja mais inclusive aflitante para cada um deles, porque o próprio serviço prestado, né, é um serviço que diz respeito à vida das pessoas. Então, as normas elas vão avançando para a gente conseguir ter mais respaldo, mais garantia, mas o medo ainda, eu sempre gosto de enfatizar isso, que a gente precisa, talvez, né, sabe, embora a norma tenha sido adiada, eu acho que foi ruim, que foi uma pressão das federações patronais para que não ocorresse agora. Ao mesmo tempo, ele vai permitir a gente trabalhar essa conscientização e se preparar para que isso seja efetivado de forma a transformar mesmo os mecanismos que garantem você poder trabalhar com tranquilidade, você poder... Sabe um exemplo bem simples? No risco ocupacional à saúde, a gente vai ter que mapear a questão das metas para o trabalhador, se elas são ou não são, sabe, abusivas. Eu imagino que vai ser um desafio pensar sobre isso. Qual meta é ou não abusiva? Recentemente saiu, inclusive, na imprensa, outra área, mas bem similar. A saúde, no Serviço Público de Saúde, na Lapa,
uma trabalhadora foi agredida por um usuário do SUS, porque ele estava há horas e horas lá. Similar. E ele perdeu o controle. Eu não conheço o caso específico de por que ele perdeu o controle, para além dessa demora, que é o que foi contado, mas a verdade é que se impõem metas no serviço público e cada vez mais, e na rede parceira, imagino que não seja diferente. Não é. Que são impossíveis de serem, cumpridas. Acho que qualquer um que vai numa feira, eu vou na feira de domingo, às vezes tem fila, às vezes não. Ninguém tem dúvida de achar que se não tiver uma outra fritadeira ali para sair pastel, e mais uma pessoa fritando o outro pastel, mesmo que uma às vezes frite em duas, mas você precisa de 3. A gente não tem dúvida, nenhuma, que precisa de mais trabalhador e mais equipamentos. No caso do meu exemplo do pastel, ninguém fala, tem que comprar uma outra fritadeira de pastel para sair mais pastel e diminuir a fila. Imagine na saúde. Na saúde, na rede parceira, a gente precisa ter mais carros, mais prédios, mais salas. E a gente não quer salas vazias, né? A gente quer, vem uma sala junto, tem que vir um servidor público junto, um trabalhador, um professor, um enfermeiro. Na rede parceira, os assistentes todos que são necessários nas escolas. Então, se a gente não pensar que as metas têm que serem acompanhadas de estrutura, e a estrutura é gente e coisa mesmo, né? Mecanismos de trabalho, desde um prédio que é preciso para atender o serviço social, ou a escola, ou a UBS, até pessoas ali trabalhando, porque também um prédio vazio, ele não atende ninguém. Então, esse vai ser o desafio nosso, né, de como fazer aplicar essa norma, porque a gente vai ter que acompanhar essa questão das metas. E na saúde, que eu estou exatamente vinculado assim, eu sei que isso é o principal desafio. As metas são gigantes, querem um atendimento humano. Também a gente tem hoje a previsão de atendimento em saúde humanizado, com a previsão que o médico deve atender alguém em 15 minutos. É desumano. Talvez, se ele tiver uma determinada questão de saúde, isso seja possível identificar em 15 minutos. Porque ele tem que identificar, diagnosticar, verificar o histórico, depois propor, né, qual que é o tipo de tratamentos, encaminhamentos. Mais do que isso, isso acontece na saúde, eu sei que acontece entre os professores, que é, por exemplo, tem aplicativo, tem um sistema digitalizado que cada vez mais... Isso era um serviço que era feito por uma parte de apoio, tanto na saúde como na educação, era feito por uma parte de apoio. Hoje em dia, o próprio trabalhador lá tem que abrir o seu celularzinho e ligar lá, que ele tem que fazer a lista de presença, fazer isso, fazer não sei o que lá, tudo no aplicativo, sem internet, sem nada. Então, isso é difícil. Então, é um pouco isso os nossos desafios. Pedro, eu agradeço muito a sua participação, foi muito bom. Eu acho que isso não se encerra aqui. Essa normativa está em implementação, né? O povo está se preparando para recebê-la. A gente espera que realmente possamos avançar nisso, porque isso vai ser muito bom para o trabalhador, vai ser muito bom para o usuário. Eu acho que a gente vai voltar aqui falando da ANR, detalhando mais, né? Falando a respeito do assédio moral, o que causa realmente a questão da saúde mental. Mas, assim, de antemão já te agradeço, vou esperar você aqui outra vez. Muito obrigado. Obrigado você pela oportunidade. E aguardamos vocês para mais um Pod Citra em breve. Obrigado. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade. E eu estou aqui à disposição para a gente continuar esse diálogo, que é muito importante e frutífero para todo mundo. Obrigado.